Rapaziada, o PSG conquistou a Champions com uma superioridade absurda para cima da Inter de Milão. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse jogo. Eu já fiz um vídeo muito rápido falando sobre pro TikTok. Agora eu quero trazer um vídeo um pouquinho mais comprido aqui pro YouTube falando dessa mesma partida. Começar por uma postagem que eu vi no Twitter do cara falando, né, que o time do PSG, que a galera tá chamando de PSG low profile, tinha muitos jogadores mais caros que o time da Inter de Milão, e eu concordo, né, tem, mas o termo low profile não é sobre o valor, e sim sobre os jogadores que chegaram no PSG sem ser estrelas para se tornarem estrelas lá, né? Obviamente, muitos jogadores já chegaram lá como estrelas, como é o caso do Hakimi, como é o caso do Kvara. O Hakimi se destacou na Inter, né, e foi pro PSG. O Kvara se destacou muito no Napoli e foi pro PSG também. Mas o termo é mais sobre jogadores que se tornaram estrelas no PSG, como é o caso de Vitinha, que se tornou uma estrela, que tá sem dúvida na disputa para melhor meio-campista da temporada, porque fez uma baita temporada. O Désiré Doué se tornou uma estrela na final da Champions, fez uma ótima final, né? Foi o melhor da final, não é à toa, e fez uma boa Champions League, né? Com 5 gols e 3 assistências em 16 jogos, se eu não me engano. E esse time do PSG é de fato muito mais caro que o time da Inter de Milão, mas ele é muito mais barato do que outros times que o PSG já teve recentemente, né? Se eu for puxar aqui, trazer como exemplo o PSG lá de 2020, que perdeu para o Bayern, cara, o time do PSG de hoje, eu trouxe até aqui, ele custou 462 milhões de euros. O time do PSG lá em 2020 custou 646 milhões. Tá ligado? Só o valor do trio de ataque do PSG, Kvara, Doué e Dembélé, só esses três foram mais baratos do que o Mbappé. Esses três juntos, o PSG gastou 170 milhões com eles, né, com os três, e com o Mbappé gastou 180 milhões. Ou seja, isso é um PSG low profile, é um PSG que traz jogadores para se tornarem grandes jogadores, se tornarem grandes estrelas no clube. O jogador mais próximo de uma grande estrela que esse PSG tem, que pagou por uma, foi o Kvara, que chegou por 70 milhões e era o jogador que chega no time, né, com o maior calibre. O Dembélé chega como um fracasso vindo do Barcelona, que custou 120 milhões ao Barça e não jogou praticamente nada por lá. Se você for trazer aqui outros grandes nomes, né, o Donnarumma é um baita goleiro, uma baita mídia, chegou de graça, né? Chegou por pré-contrato. O Marquinhos, que hoje é um grande nome, mas lá em 2013, quando ele chegou, não era uma promessa. Chegou por 30 milhões, um pouco mais de 30 milhões, né? Se a gente for pegar a linha defensiva, o Pacho não chega no PSG como um grande zagueiro, por mais que seja caro. O Pacho custou 40 milhões aos cofres do PSG, né? O Hakimi chega como um jogador um pouco mais pronto vindo da Inter de Milão. O Nuno Mendes não chega como um grande jogador e faz um baita mata-mata de Champions com uma muito boa final, diga-se de passagem. Custou ao PSG menos de 40 milhões de euros, 38 milhões. Então acho que o termo low profile é mais sobre isso, né, do que sobre ser caro, né? É mais sobre isso do que sobre o valor que o jogador custou, né? É ele chegar no PSG e se tornar uma estrela dentro do clube, que foi o que o PSG buscou, né? Eles abandonaram essa mania de contratar Neymar, de contratar Messi, de contratar Ibrahimovic, Beckham, e se apegaram a contratar jogadores que vão chegar no clube jovens, como é o caso do Désiré Doué, como é o caso do João Neves, e que vão se tornar grandes jogadores dentro do time. Barcola, né? O Mayulu, que fez o 5º gol do PSG, é da base do time, né? Não é um jogador que chegou por um valor alto, não é um jogador que chegou por um valor baixo, é um jogador formado nas categorias de base do Paris Saint-Germain e fez o 5º gol do time numa final de Champions League. Então acho que é sobre isso o termo low profile, é você trazer jogadores que não são super estrelas para se tornarem super estrelas no seu clube, e não sobre você gastar pouco. Ninguém falou que o PSG gastou pouco, só falou que não gastou com grandíssimos jogadores. Agora vamos falar de um tema um pouco mais sensível, né? Vamos falar de Ousmane Dembélé, não só da Champions que ele fez, mas também da corrida pela Bola de Ouro. Então tire as crianças da sala que a coisa vai ficar feia para nós brasileiros, porque o Dembélé fez um baita mata-mata de Champions, tá?
a Champions dele não é melhor que a do Rafinha. Eu já comentei um pouco sobre isso no vídeo que eu postei no TikTok avaliando as premiações individuais, mas o mata-mata pesa muito e você ser o cara que tem a taça em casa pesa muito mais do que qualquer competição, né? E o Dembélé tem a taça, por mais que o Rafinha, na minha opinião, tenha feito uma Champions melhor, o mata-mata dos dois o mata-mata dos dois é igual, praticamente igual, né? E o Dembélé levou a taça para casa. Ambos têm 9 participações em gols. O Dembélé tem 4 gols e 5 assistências em 6 jogos. Em 9 jogos. São 9 participações em 9 jogos. Já o Rafinha tem 5 gols e 4 assistências em 6 jogos. Ou seja, são números melhores, né? É o mesmo número de participações, sendo um gol a mais, e um número menor de jogos, né? Porque o Rafinha não jogou os playoffs, nem jogou a final. O Dembélé jogou os playoffs com o PSG contra o Brest, e também enfrentou a Inter na final e levou o título. Mas como eu falei, cara, o título pesa muito, né? E se eu for trazer aqui a temporada dos dois em si, aí eu acho que a coisa fica pior pro Rafinha, levando em conta que o Dembélé ganhou uma tríplice coroa com o PSG, ainda tem toda a narrativa de ser a primeira Champions da história do PSG, e, cara, o Dembélé, ele é, talvez, né, o craque do time, né? Você olhando assim, de um panorama mais geral, ele é um craque do time. E se eu for trazer os números aqui, o Dembélé teve 49 jogos, com 33 gols e 13 assistências, né? São números muito bons. É quase uma participação por jogo. E se eu for trazer aqui os números do Rafinha, são muito parecidos. O Rafinha teve 57 jogos, com 34 gols e 22 assistências. É muito mais assistência, né? Mas não é muito mais gol, e é um número considerável de jogos a mais. Então, cara, não dá pra você falar que a temporada do Rafinha é absurdamente melhor que a do Dembélé. Talvez o nível de enfrentamento seja, né? Mas será que é mesmo? Porque o time do Barça, nessa temporada, foi muito superior a todos os outros na La Liga. Assim como o PSG foi muito superior a todos os outros na Ligue 1. Por mais que o PSG seja sempre muito superior, tá? Não tô comparando aqui as equipes. Pra mim, o Barça tem muito mais mérito em ser campeão da La Liga do que o PSG tem em ser campeão da Ligue 1. Isso é óbvio. Mas o Dembélé ganhou a Champions, rapaziada. E ainda tem, como eu falei, a narrativa de ser a primeira Champions do PSG, dele tá lá, dele ser o craque do time, né? Então é isso, né? Ainda mais o fato dele ser francês e jogar no time francês. Cara, honestamente, quem dá o prêmio da Bola de Ouro é uma revista francesa. Eu acho que já tá na hora da gente parar de sonhar com essa Bola de Ouro pro Rafinha. Por mais que eu, como brasileiro, como apaixonado pelo jogador Rafinha, pela pessoa Rafinha, quisesse muito que ele ganhasse, eu acho que não vai dar, tá? Acho que essa paixão, né, por jogadores europeus vai acabar pesando, e acho que esse pau Rafinha pode ficar atrás até do Yamal. Se eles quiserem forçar muito, tem um Pedri também aí. Pra mim o Rafinha foi sem dúvida um dos melhores da temporada. A disputa com o Dembélé seria justíssima. Qualquer outro jogador pra mim não devia nem entrar na briga. Já falei do Vitinha, né? Falei que eu acho o Vitinha um absurdo. Cara, o Vitinha custou 40 milhões ao PSG. O Paredes custou 47. Por aí, eu não preciso nem falar nada. Por aí você já tira. Pra mim, o Vitinha, ele é o grande craque das sombras desse PSG, né? É o jogador que não aparece, que não tem os holofotes, mas que é absurdamente bom de bola. E sem dúvida se coloca entre os melhores meio-campistas da temporada, disputando sim, tá, com o Pedri, pra ver quem é o melhor. O Pedri também faz uma baita temporada, mas eu não acho que o Vitinha fica muito atrás não, até porque na mesma linha de Dembélé e Rafinha, né, o Vitinha ganhou a Champions. Apagou a luz aqui, já tá acendendo de novo, cadê? O Vitinha ganhou a Champions, né? E o Dembélé não. Ou o Vitinha ganhou a Champions e o Pedri não. Então isso deve pesar bastante. Se tivesse uma premiação pro melhor meio-campista, um só, eu acho sim que seria pro Vitinha, tá? E pra encerrar, né, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, o mais importante, ficando pro final, vamos falar do senhor Luiz Henrique. O que ele fez com o PSG, sem dúvida, vai ficar marcado na história. O Luiz Henrique, primeiro, que ele entra para o grupo de treinadores que ganham tríplice coroa por mais de um clube, né? O Pep Guardiola vem na minha mente com Barcelona e Manchester City, mas é o único que eu consigo me lembrar, né?
Não sei se o Mourinho chegou a ganhar a tríplice coroa com o Porto. O Mourinho ganhou com a Inter, né? Mas não sei se chegou a ganhar com o Porto. O Luiz Henrique e o Pep Guardiola ganharam por 2 clubes, ambos por Barcelona. O Pep pelo City, o Luiz Henrique agora pelo PSG. E foi um tiro certeiro do PSG, tá? Não foi um chute, não foi um tiro no escuro, não. Foi um tiro certeiro. É um baita treinador que entende muito de futebol. Deram a chave do time nas mãos do cara certo, né? Porque ele fez acontecer, ele potencializou todos os seus atletas ao máximo, colocando todos na disputa por melhores de suas respectivas posições, né? Donnarumma, Hakimi, Pátio, que temporada fez o Pátio, João Neves, Vitinha, o trio de ataque, talvez até o Barcola, né? O Barcola menos, porque não fez uma grande final, mas o Doué, sem dúvidas, vai ganhar o Golden Boy depois dessa final que ele fez. Como eu já falei aqui, o Dembélé acho que vai ganhar a bola de ouro. E é tudo graças ao Luiz Henrique, que é um baita treinador, né? Eu não vou mentir pra vocês, eu não era um super fã do Luiz Henrique, do treinador Luiz Henrique, tá? Quando ele ganhou a Champions lá com o Barça em 2015, eu não era o cara mais ligado em futebol. Mas loucura, né, que ele fez isso de novo e dessa vez conseguiu abrir os meus olhos e o de muita gente pro baita treinador que ele é, pra baita história de vida que ele carrega. Isso também é sensacional, tá? Sem palavras para descrever o quanto eu me apaixonei pelo treinador Luiz Henrique nessa temporada. Sem dúvidas vai ganhar o prêmio de melhor treinador da temporada. Se tiver qualquer outro prêmio individual para treinador, ele tem que levar, porque é um cara muito merecedor e fez valer com esse Paris Saint-Germain, levando a tríplice coroa. E acima, né, de ser uma tríplice coroa, a Champions League vale mais que tudo. Se ele perdesse a Ligue 1 e a Copa da França e levasse a Champions, já ia ser histórico. Mas é isso, tomara que você tenha gostado desse vídeo, cara. Eu fiz um roteiro para esse vídeo aqui, ó, muito detalhado. Queria trazer um vídeo muito legal, queria falar mais sobre essa final, que eu achei muito da hora. Toda a narrativa construída em volta desse jogo, e não dava para falar o pouco tempo que o TikTok permite, né? Queria trazer um vídeo um pouco mais longo, então espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo ideias de vídeo para eu trazer aqui para esse canal. Eu quero voltar a movimentar esse canal aqui no YouTube. Curte, compartilha, manda para aquele seu amigo que gosta de futebol, aquele seu amigo que curtiu essa final também. Se inscreve no canal que vai me dar uma força imensa tudo isso. Tamo junto, rapaziada, e valeu!